Oi, hoje vamos falar de desenvolvimento urbano baseado no conhecimento. Vou explicar para vocês a pesquisa Smart Floripa, que é uma pesquisa feita como um presente para a cidade de Florianópolis. O Smart Floripa, ele é uma pesquisa que foi feita como um legado para a cidade de Florianópolis. Foi uma ideia do professor Git Candler. Quando ele estava para deixar o Brasil, ele queria deixar um legado. Ele ficou aqui um ano, como professor visitante da UFSC, né? E aí a gente trabalhou no Smart Floripa, transformando Florianópolis numa cidade inteligente de inovação. Então, qual que é a ideia desse projeto? Primeiro, trazer todo mundo para perto, então a gente todos juntos em prol do bem comum. Então, tem pesquisadores da UFSC, tem pesquisadores da USP, QUT, FEComércio, SENAC, SEBRAE, Governo do Estado, Prefeitura, Instituto de José de Floripa Amanhã, contribuíram também de alguma forma para essa pesquisa. A FEComércio foi quem financiou um pouco do estudo, né, tendo uma pesquisadora que ganhou bolsa para isso, e também que deu todo o suporte, né, institucional para que essa pesquisa pudesse acontecer. E aí, quando a gente pensou no Smart Floripa, primeiro, ela resultou 2 artigos que vocês vão ver, o segundo é o que vocês estão estudando. Primeiro, a gente trouxe toda uma contextualização da cidade, quais os impactos, o que fez com que a cidade fosse mudando. Depois, a gente fez questionário online e entrevistas. E aqui eu vou trazer também os principais resultados e considerações. Essa pesquisa está aqui apresentada de forma bem reduzida. Se alguém tiver interesse, eu tenho uma apresentação de toda a metodologia, né, de uma forma bem mais complexa, que eu posso compartilhar com vocês. Então, aqui, a gente usou o framework de desenvolvimento urbano baseado no conhecimento, onde a gente tem 4 domínios: o domínio de desenvolvimento sociocultural, ambiental e urbano, institucional e desenvolvimento econômico. Então, a gente olhou para a cidade diante desses domínios que estão apresentados aqui. Aí, depois, a gente foi para o questionário online e entrevistas. Aí, no questionário online, qual foi o olhar para isso, né? Naquele ano, tinha saído o Índice Global de Inovação, onde o Brasil ficou em 64º lugar. Mas aí a gente pensou, o Brasil é tão amplo e tão diverso, a gente gostaria de saber como seria Florianópolis, né, se fosse pensar no Índice Global de Inovação. E aí a gente selecionou especialistas em inovação para falarem qual a percepção deles em relação à cidade de Florianópolis. É importante que tanto nos questionários online a gente teve o olhar das 4 hélices e também para as entrevistas a gente teve esse olhar. Então, nós conseguimos 55 respostas dos questionários e depois nós entrevistamos 12 pessoas, sendo 3 de cada hélice, sendo que no governo a gente pegou uma pessoa da prefeitura, uma do governo do estado e uma do governo federal, todas com conhecimento e inovação e também da cidade de Florianópolis. Então, quais foram as oportunidades apontadas na pesquisa? Ela qualifica muitos talentos e possui qualidades que atraem pessoas talentosas e criativas. Ela é diversa, ela oferece qualidade de vidas, então isso favorece, né, para uma base de talentos. Ela possui instituições educacionais e de pesquisa de qualidade, então tanto a UFSC quanto a UDESC foram muito citadas. Possui vocação para inovação, tem um bom polo tecnológico, tem inteligência e tem competências. E o centro da cidade apresenta o potencial para cluster de inovação. Outras oportunidades. Possui organizações maduras para apoiar a transformação em uma ilha inteligente de inovação. Há um forte ecossistema de inovação e desenvolvimento, né, que deve produzir os resultados desejados nos próximos anos. Abriga uma das principais incubadoras do país, isso é bem relevante porque Florianópolis é a única capital que tem 2 incubadoras premiadas como melhores do Brasil, pelo prêmio da Protec. O associativismo é muito forte, os empreendedores eles são conectados e eles se protegem de alguma forma, inclusive na contratação de funcionários.
E a gente, como oportunidade, é visto que pode trazer empresas internacionais. Florianópolis não tem empresas internacionais. Tem empresas que são desenvolvidas aqui, mas, por exemplo, uma IBM, uma Microsoft, uma Dell, a gente não tem na cidade, nem no estado. E quais os desafios foram apontados? Então, aqui, falta de mão de obra qualificada, porque o que acontece? A gente forma, mas a gente também perde. Então, falta mão de obra qualificada para atender a demanda do mercado. Falta de mulheres empresárias e líderes no ecossistema e governança de negócios, que é dominado por homens. Falta de mulheres interessadas nas áreas da engenharia e desenvolvimento. Pouca retenção da força de trabalho qualificada. Inovação é restrita ao setor tecnológico, então é percebido que a inovação devia estar em outros setores da nossa economia. Existe uma ausência de uma cultura de internacionalização, então quando eu penso em vender Brasil, eu não penso já como o Brasil é grande, nosso mercado é grande, nossas empresas já não nascem pensando em serem internacionais. Universidades resistentes à mudança foi um desafio apontado, e muitas ideias e pouca ação, em termos de, por exemplo, prefeitura, foi apontado que a prefeitura acaba que tem pouca ação em relação a fazer que as coisas aconteçam. E os clusters da cidade precisam ser melhor estruturados, baseados em ciência e inovação, não apenas na tecnologia e inovação. Outros desafios: falta de planejamento e muita burocracia, falta de infraestrutura sólida. A gente está falando assim de cidade inteligente de inovação, a gente precisa ter rede, internet facilitada. A gente sabe que muitas regiões têm muita dificuldade em termos de conectividade. O setor de turismo e o de inovação, eles estão desconexos. Barreiras na mudança de mentalidade do setor de turismo, de lazer, para o turismo de inovador e de experiência. Então, isso é muito importante, né? A gente ter essa percepção de que precisa ter esse turismo de experiência. Saber investir em arte e cultura para tirar as pessoas da caixa e promover a inovação. Esforços limitados para construir uma relação de confiança real entre os atores de quatro países, que muitas vezes um vai amarrando um contrato, o outro amarra um pouquinho mais, cada um tentando se garantir. Então, poderia ter mais confiança. Necessidade do setor público de aprimorar sua capacidade de planejar a cidade, pensando num longo prazo. E a ausência de uma agência de desenvolvimento urbano, porque tanto a área institucional do framework, ele sugere que exista uma agência de desenvolvimento urbano baseado no conhecimento para orquestrar todo esse movimento e que tenha um olhar para a sociedade, sem que algum puxe sardinha para um lado ou para o outro. E quais os principais resultados e recomendações que a pesquisa trouxe? Estimular o empreendedorismo e inovação em todas as áreas a partir da educação básica, atrair mulheres para cargos de liderança e empreendedoras com foco em inovação, promover a interação e sinergia entre o setor público, privado, entidades sem fins lucrativos e sociedade, engajar os diferentes atores da cidade em um acordo social para a definição de um objeto, né, uma visão, direção de futuro, que todos tenham um olhar, pensando no que a gente quer, todas as instituições, investir na desburocratização, mobilidade urbana inteligente, infraestrutura, integração de setores e atores de inovação, identificar os talentos jovens e emergentes, dando-lhes a oportunidade de se envolverem mais para contribuir na transformação da cidade. Investir em inovação em todos os setores, que foi percebido que, então, está mais conectado ao setor tecnológico. Outras possíveis ações: fomentar o desenvolvimento de mais espaços de compartilhamento de experiências, de criatividade, né? Agora a gente já está com alguns espaços também no norte, no continente, então é importante que haja essa criação de espaços que fomente mais esse ecossistema.
ter um governo municipal focado em planejar e apoiar as atividades e as iniciativas de desenvolvimento, atuar para além do mercado brasileiro, né, e realmente pensar no mercado internacional como horizonte de mercado e ampliar as visões das empresas, adotar novos modais de transporte para melhorar a mobilidade urbana e trazer soluções inteligentes, proteger e preservar o meio ambiente natural e urbano, compatibilizando os grandes projetos de desenvolvimento. É bem importante vocês pensarem assim, que a cidade, na hora que ela não tiver boa, não tiver com mobilidade, se ela não tiver com segurança, essas mentes, elas migram muito fácil de um lugar para o outro. Então, a gente acaba que é uma cidade que atrai, mas ela também pode perder com facilidade, se ela não tiver entregando o que as pessoas buscam aqui, né? Então, as pessoas do setor tecnológico, elas têm uma facilidade muito, muito grande de migração. E quando a gente fala que a cidade, ela forma, mas ela não retém tudo que ela forma, porque ela perde muito mão de obra para São Paulo e Rio e outros centros, né, em termos de mundo hoje a gente fala. Então, isso é muito importante. E também a formação que vem para o setor tecnológico, o setor é transversal. Então, ele acaba que precisa em várias áreas das pessoas da engenharia, né, de todas essas áreas que vêm para o setor tecnológico, elas podem ir para banco, elas podem ir para o governo, né, elas não estão indo só para as empresas. E, além das empresas, elas vão também para formar novos empreendedores. Então, são esses dois campos. A universidade está formando novos empreendedores e também precisa trazer mais pessoas para que trabalhem nessas empresas e que gerem esse desenvolvimento econômico baseado no conhecimento. Então, aqui outras possíveis ações. Incentivar que a sua base de talentos ultrapasse seus limites para encontrar formas mais inovadoras e sustentáveis, né? Não apenas para o crescimento econômico, mas também para o desenvolvimento sustentado do CABUT, que ele precisa ser sustentado e equilibrado. Abordar questões de segurança na cidade, né, que eu estava falando, para reter esses talentos. Focar na retenção da base de talentos na cidade como uma consequência de uma boa política. Concentrar-se nos desafios para não esquecer dos ativos locais, como o meio ambiente, talentos e comunidade, porque na pesquisa foi mostrado assim, que as pessoas vêm para cá, para Florianópolis, pela sua beleza natural, mas depois o que prevalece é a parte econômica, e a beleza natural vira meio que consequência de tudo isso. E desenvolver e implementar um plano estratégico da cidade voltado ao curto prazo. E quando a gente está falando em curto prazo, a gente está falando 2030, o intermediário seria 2050 e longo prazo 2100. Hoje, a nossa política é baseada em 3 a 4 anos de governo. Então, é prejudicial para a cidade. E quando, então, a gente está falando do equilíbrio entre os 4 domínios, desenvolvimento do econômico, social, ambiental e institucional, é importante que esse domínio ele tenha práticas de urbanismo inteligente e sustentáveis, esse framework. E a implementação de todos esses princípios completará a transformação de Florianópolis na cidade inteligente de inovação. Se vocês quiserem apontar para o QR Code que está aqui, aqui vocês vão baixar a primeira fase da pesquisa, que foi feito um relatório, que teve todo o suporte da FEComércio, equipe da FEComércio, para fazer design, estruturação. Aí, também a gente teve uma pesquisadora que fez toda essa, né, as rendas de Bilro, como conectou a pesquisa, né, o design da pesquisa, trazendo toda a parte cultural de Florianópolis. Aqui o primeiro artigo, se vocês quiserem baixar, também podem baixar nesse QR Code que está aqui. A segunda pesquisa, quando nós lançamos essa pesquisa, nós lançamos as pesquisadoras que estavam mais envolvidas, junto com o Jean Loureiro e o presidente da FEComércio. Então, a gente já trouxe todos esses pontos direto para o Jean, e que ele conversou, está tudo à disposição no YouTube, se vocês quiserem ver como ficou nesse dia.
E aqui eu agradeço, então, o outro artigo é o que vocês já estão estudando, né? E fico à disposição de vocês. É importante depois vocês perceberem que esse artigo ele traz então várias recomendações, algumas recomendações muito simples, né? Por exemplo, a gente fala do mundo masculino. Aqui está muito subjetivo, mas é importante perceber que todos os nossos entrevistados são homens. Não porque a gente escolheu homens, mas os cargos de liderança que a gente buscou, todos eram ocupados por homens. Então, fica aqui, a gente vai discutir sobre esse assunto e obrigada. Um abraço para todos.